Meu nome é Maria e eu tô entrevistando a minha mãe, Jeane. Meu nome é Jeane Pereira Bittencourt, tenho 46 anos. Na época do governo Collor eu tinha 24 para 25 anos. Morava no bairro Rio Branco, não era aqui onde eu moro atualmente. Tá bom, Jeane. Como era a vida naquela época? A inflação era altíssima. Nós tínhamos que pegar o dinheiro de manhã e botar na poupança e pegar no outro dia, porque se deixasse em casa desvalorizava. Se tu fosse comprar uma geladeira no dia seguinte, tu não tinha como tu guardar o dinheiro, porque se tu guardasse o dinheiro em casa, se valesse R$ 100 hoje, amanhã valeria 80, ou menos até. E era bem difícil. E como o governo modificou as coisas? Na verdade, o governo prometeu que tudo ia mudar, que a inflação ia baixar, que ele ia resolver de vez tudo, que a moeda ia ser valorizada. Só que aconteceram coisas que nós nunca imaginávamos que aconteceria. Ah, e como se sentia em relação a isso? O problema é que ele tipo assim, eu acredito assim, que o Collor seduziu o povo brasileiro, porque ele significava assim a esperança, nós tínhamos esperança nele, porque ele era um homem relativamente jovem, com um discurso muito bem elaborado, e a gente acreditou que ele era realmente o que o país precisava, só que as primeiras ações que ele fez foi confiscar a poupança do povo brasileiro. Ele simplesmente pegou todo o dinheiro que os brasileiros tinham na poupança com a desculpa que ele devolveria, mas que o país precisava daquele dinheiro para se reerguer, porque ele precisava cobrir os déficits do país, confiscou a poupança. Houve pessoas que se suicidaram, houve pessoas que dormiram com um dinheiro na poupança, tinham vendido algum imóvel, alguma coisa, e acordaram sem absolutamente nada. Houve grandes falências, houve pessoas que até hoje não conseguiram se reerguer por causa daquilo. Ele simplesmente confiscou a poupança do povo, coisa que hoje em dia tu vai pensar é inadmissível. Tu imagina que tu poupa uma vida inteira, aí tu guarda no banco porque tu confia no banco. Aí amanhã tu amanhece com a notícia de que o governo resolveu pegar aquele teu dinheiro da poupança porque precisa. Foi uma época terrível. E o que os seus pais falavam sobre isso na época? Bom, quando começou a aparecer as primeiras denúncias de tudo que até a princípio a gente acreditava que, apesar do que ele fez, né, desconfiscar e tudo, poupança, a gente acreditava que era para um bem maior, mas aí começou a aparecer as denúncias. No começo a gente, acho que a gente não acreditava, eu particularmente não acreditava muito, não acreditava até que mesmo que fosse verdade não ia dar em nada, porque a gente sempre acredita que não vai dar em nada, e eu realmente acreditava que não ia dar em nada. Mas só que aí as denúncias começaram a tomar força, começaram a ser provadas. Eu lembro que o meu pai era um homem que foi assim que ele se criou na ditadura, né? Eu quando era criança peguei bem essa parte da ditadura militar e o meu pai não acreditava que que ia acontecer o impeachment, que ele ia ser derrubado. Meu pai disse assim, não vai dar em nada. Não acreditava realmente, meu pai era um que não acreditava. A minha mãe ela não falava muito sobre política, mas assim, o que eu ouvia das pessoas a princípio, que as pessoas não acreditavam que ia dar no que deu. E na TV, tu vê algum apoio ou reverso do governo? A mídia Sim, ajudou? com certeza, foi a época que os estudantes saíram à rua, acho que foi a época assim, que as pessoas começaram a tomar consciência que tinham força. As pessoas começaram a acreditar que realmente se o povo fosse para a rua e reivindicasse que o impeachment dele por tudo que ele tinha feito, realmente a gente ia ser ouvido. E, e aí foi que eu acho que até os estudantes, os jovens, começaram a se dar conta da força que tinham. Eu tenho certeza que se não fosse a força do povo, não teria tomado a forma que tomou. A TV só dava isso na TV. A TV, eu acho que a imprensa, de certa maneira, ajudou bastante. Eu acho que a imprensa deu força até. O que tu acha que o governo Collor de antigamente modificou nas coisas de hoje? Tu acha que piorou, alertou ou o povo continua mesmo?
eu acho que se serviu para alguma coisa foi para realmente, como eu disse, para acordar as pessoas, para ver que as pessoas tinham força, que não era assim, como a gente pensava que não adianta fazer nada, não adianta falar, não adianta denunciar, não adianta tu ir para a rua, porque não vai resolver mesmo. As pessoas começaram a falar, não, mas realmente se a gente começar a se unir, se a gente for para a rua, se a gente pedir, se a gente reivindicar os direitos, a gente vai ser ouvido. Tanto é que a gente conseguiu tirar, né, a gente conseguiu gritar pelo esse impeachment, acho que foi força do povo. Então eu acho que da partir do Collor, a partir do que aconteceu com o Collor, da renúncia, do renúncia não, do impeachment dele, as pessoas se deram conta que tinham forças, que tinha força para isso, que tinha força para tirar um governo corrupto. E eu acho que isso aí refletiu até hoje no que aconteceu, com esses protestos que estão acontecendo hoje, né, reflete um pouco disso. Tá. Obrigada. De nada. Eu, Maria da 8S4, tô falando aqui, tá? Tchau.